Haroldo, a primeira pergunta aqui é uma pergunta interessante, porque a pessoa escreve assim: você falou que o Espírito de verdade nos apresenta um Deus que a humanidade não conhecia até então, e que a humanidade muitas vezes acredita em um Deus, mas não conhece esse Deus. Qual que é essa diferença entre acreditar e conhecer, e como é que isso tem influenciado muitas vezes esse movimento que a gente vê de um ateísmo, de pessoas que dizem que acreditam, mas que não conhecem, ou às vezes por não conhecer, deixam de acreditar? E assim, Saulo, para a gente não ficar preso à palavra, acreditar, conhecer, não construir aqui um raciocínio em cima de palavras, mas em cima da ideia. A ideia é que todo espírito criado por Deus obedece a um conjunto de leis morais. E a primeira dessas leis morais é a lei de adoração. Porque nós ansiamos por conexão. Nós ansiamos por comunhão com Deus. E a comunhão, a integração com Deus, ela passa pela compreensão. Ela não se dá apenas pela compreensão. Porque se para eu me integrar a Deus, eu precisasse compreendê-lo, somente os espíritos puros, segundo o livro dos Espíritos, que o veem e o compreendem, poderiam relacionar-se com Deus. Mas o que o livro dos Espíritos nos diz? Que nós, espíritos imperfeitos em evolução, o sentimos e o adivinhamos. Então, mesmo na nossa imperfeição espiritual, nós podemos sentir Deus, sentir a sua presença, sentir a sua atuação, sentir os sinais que Ele deixou na criação. Isso nós podemos sentir. E adivinhar, mas não é adivinhar no sentido de sorte, adivinhação, não é só, mas o adivinhar no sentido de cogitar, lançar ideias, tentar construir um raciocínio para que a gente possa entender Deus. Então, o que a gente tentou aqui ressaltar é que quando chega o Espiritismo e diz assim: Deus é imaterial, Deus é incorpóreo, Deus é infinito, Ele se expressa através do fluido cósmico que permeia a criação infinita. Então isso nos leva a uma reflexão muito mais profunda do que ficar imaginando Deus sentado num trono ditando regras moralistas para a gente seguir, porque antes era assim. Se você acredita em tal religião, se você segue os princípios dessa religião, então você está com Deus, senão você não está com Deus. E até hoje muitos povos, muitas comunidades, muitas famílias e muitas pessoas pensam dessa maneira, não é? Que Deus é como se fosse um porteiro que olha o seu crachá, se você é da religião oficial divina, e aí seleciona as pessoas. Então isso não está compatível com o Evangelho, porque o Evangelho fala de um amor universal, de um Deus cósmico, Pai, de um Deus que busca exatamente o filho que está perdido, o filho que está imperfeito, o filho que perdeu a conexão com Ele. O Evangelho fala de um Deus que está em busca do filho pródigo. Não, esse Deus infinito, essa dimensão, vai exigir de nós um tempo, porque nós temos séculos de condicionamento psíquico no Deus corpóreo. A gente tem esse condicionamento. Talvez até esse condicionamento é que leva à incredulidade das pessoas. Tem uma pergunta aqui interessante que ela fala assim: o que falar do Big Bang e da evolução do homem desde o macaco, né? Porque muitas propostas científicas tendem a propor uma explicação que não, olha,
tudo teve origem no Big Bang, o homem evoluiu do macaco. Verdade. E como é que a gente pode ver isso diante dos princípios da doutrina? E aqui é uma coisa interessante, né, Saulo? Porque, gente, todo excesso gera outro excesso. Então esse é um ponto. Nós saímos de um fanatismo religioso e hoje nós caímos num fanatismo científico. É isso. Não é? Porque algumas postulações de determinadas pessoas que atuam na ciência, mas não falam em nome da ciência, porque, gente, a ciência não tem porta-voz oficial. Ninguém pode falar em nome da ciência. O cientista pode falar em nome próprio. Isso é importante. Então a gente vê, por exemplo, no projeto Genoma, o chefe do projeto é um religioso, mas no projeto havia cientistas ateus. Então nós temos que separar ciência de cientista. Ciência é a atividade, é o programa de pesquisa, é a proposta de investigação da verdade. A primeira coisa. E o que aconteceu? Nós saímos de um modelo fanático, em que a gente queimava pessoas. Há uma cena que é curiosa, porque ela diz respeito, de certo modo, a nós espíritas, né, Saulo? Que é o Jan Hus. Jan Hus, eles amarraram ele, colocaram os gravetozinhos no pé, e tacar fogo, né? Estavam lá colocando os gravetos. E colocaram ele num lugar um pouquinho mais elevado. Então veio uma senhora de idade, andando com muita dificuldade. Depois de alguns minutos, ela consegue chegar aos pés do Jan Hus e jogar um gravetinho. O Jan Hus olha e diz assim: santa ignorância. Santa ignorância. Então, por fanatismo, nós já matamos, já queimamos pessoas vivas, já perseguimos famílias, matamos crianças, pessoas indefesas. E até hoje, muita gente, acreditando que crê em Deus, enche o corpo de bomba e mata dezenas de pessoas. Esse excesso gera um outro excesso, que é o excesso materialista, o ceticismo, né? Então nós devemos buscar um caminho do meio, não é só o caminho do bom senso. E o caminho do bom senso nos diz: nem de um lado, nem do outro. Deus é o Criador, mas todo o universo está em aprimoramento. Por quê? Porque Deus cria espíritos simples e ignorantes. E Ele, através da evolução, o espírito tem que se instruir e se aperfeiçoar. Olha que beleza isso. Então, tudo está em progresso permanente no universo. Tudo. Né? Há até um casozinho, vou aproveitar aqui para contar. Diz que a pessoa chegou numa loja, era uma loja recém-aberta por um anjo. Quando souberam que o anjo tinha aberto um comércio aqui em Palmas, foram lá na loja, né? A loja do anjo. Já chegaram, nós queriam comprar a felicidade. Ele falou: perfeitamente, trouxe um pacotinho e entregou. A pessoa olhou, chegou a outra e falou: mas eu queria prosperidade. Ele falou: tá aqui, deu um pacotinho. Mas eu queria paz. Pegou outro pacotinho. Aí as pessoas foram abrir o pacotinho e estava só semente. Ele falou: porque no reino de Deus só tem semente. Eu sei que tem que plantar e cultivar. Quer felicidade? Planta, cultiva, aí você vai colher. Quer paz? Assim é o universo. Assim é o universo. Deus dá a semente e todas as condições de crescimento, mas o espírito criado precisa trabalhar
operar para que os potenciais divinos se expressem. Então, é esse Deus que a gente aprende na doutrina espírita. Por isso que a gente olha, o Big Bang, está tudo certo. Você acha que Deus ia criar um universo pronto? O nosso universo, porque agora eu falo que tem vários. É verdade, tem vários. Então, o nosso universo não foi criado pronto, claro que não. Claro que não. Começou na semente e vai se aperfeiçoar. E assim tudo. Como diz Emmanuel no livro Emmanuel, a evolução é para todos os seres e coisas da criação infinita. Tem uma observação aqui interessante que diz assim: se Allan Kardec diz que para coisas novas seria necessário palavras novas, por que é usada a palavra espírito para designar o princípio inteligente e a individualidade? E talvez aqui, quando a gente fala de tradução, né, que a gente lê na Bíblia a palavra espírito, e a gente acha que ali está escrito espírito mesmo, o conceito, né? Você como tradutor, já foi no grego, o pneu... Verdade, né? Bom, o que o Kardec fez? Assim, ele criou palavras novas quando eram necessárias, né? Como criar uma palavra nova quando ela não é necessária? Então, por exemplo, Kardec começa o livro dos Espíritos falando da alma. E ele diz assim: a alma pode ser entendida em várias acepções. Nós aqui vamos utilizar a palavra alma com esse significado. Então não precisa criar outra palavra. É só dizer em que sentido você está usando. Percebe, gente? Porque senão vira um jogo de vaidade. Aí eu vou criar um vocabulário só meu, um dicionário cheio de palavras novas, mas o objetivo da linguagem não é comunicar, é comunicar, Então, só tem sentido um conjunto de palavras se elas auxiliarem na compreensão. Então, que palavras Kardec criou? Por exemplo, uma palavra para designar o conjunto de ensinos que os espíritos superiores ditavam e que ele era o intermediário. Por quê? Porque esse conjunto de ensinos não poderia ser confundido com nada que já existiu antes. Olha que interessante. Então ele fala assim: já que espírito em filosofia é a substância imaterial, que não é a matéria, de onde promana a inteligência, a vontade, a afeição, o sentimento. Vamos utilizar a palavra espírito, para que mudar? Como são os espíritos que estão trazendo esse ensino, então a esse conjunto de ensinos eu vou chamar de espiritismo. Quer dizer, é o ensino dos espíritos. E quem se alinha e se conduz da perspectiva desses ensinos é o espiritista ou espírita. Interessante, né? Espiritista ou espírita. Então, essas as palavras que ele criou. Está suficiente. Porque aí você sabe que espiritismo é o que está ali consolidado no livro dos Espíritos e nas demais obras desenvolvidas. Espírita é aquele que adota a cosmovisão do Espiritismo, espírita ou espiritista, e tudo que se refere aos Espíritos é espírita. É interessante isso, né? Porque a gente lê no livro dos Espíritos assim: do mundo espírita. A gente acha que está falando do movimento espírita. Não, não é do movimento espírita. É o mundo dos espíritos. É o mundo espírita. A vida espírita, não é a vida do espírita. É a vida do espírito. Então, essas são as palavras suficientes, né? Não vamos ficar também criando palavras, já existe. Palavras, é só você delimitar o sentido. Então, há de haver um bom senso no trato com as palavras. E aqui a gente acredita que o Kardec é muito cuidadoso.
Quando é necessário criar a palavra, ele criou. Quando não é necessário, ele só esclarece. Não é? Eu acho que aquele discurso que foi proferido no velório de Kardec, dizendo que ele era um bom senso encarnado, acho que foi a coisa mais extraordinária que já foi dito sobre o codificador. Não é essa aula? Precisa, né? Não é. Haroldo, tem uma aqui que a pergunta é curta, mas a resposta pode ser um pouco complicada. Pensamento é matéria? É matéria. Pensamento é matéria. Isso está já no livro Obras Póstumas, no ensaio que ficou guardado nos arquivos do Kardec, e após a sua desencarnação, esses arquivos foram reunidos e publicados no livro chamado Obras Póstumas. Lá Kardec escreve um ensaio chamado Fotografia do Pensamento. Nesse ensaio, Fotografia do Pensamento, Kardec vai deixar claro que o pensamento é um fluido, é uma modificação do fluido cósmico e uma propriedade do fluido perispiritual. Claro. E como era um documento que ele tinha deixado guardado, isso foi publicado depois da sua desencarnação, vem os espíritos depois, pela mediunidade do Chico, do Divaldo, e desenvolvem isso. Sobretudo André Luiz. Né? E aí vai explicar em detalhes na obra Mecanismos da Mediunidade e na obra Evolução em Dois Mundos. E de resto, na série André Luiz, né, Saulo? Vai explicar. Agora, vamos entender uma coisa aqui. Quando os espíritos dizem pensamento, nós precisamos fazer uma distinção entre o ato de pensar, o ato de ter uma ideia e a ideia. Então, o ato de pensar é um atributo do espírito. Então, a ideia, o sentimento, vem do espírito, vem lá de dentro, como se fosse uma faísca luminosa. Quando se exterioriza do espírito, ela se preenche de fluido, de algum elemento material, que é o pensamento. É o pensamento. Está parecendo difícil? Então vamos tentar entender. O Saulo, nós estamos conversando aqui agora um com o outro. Eu acabo de falar, venho aqui por esse microfone, e agora tem pessoas em outros países que estão nos ouvindo e nos assistindo. Agora, não tem? Tem, não tem? Agora, nesse momento. Por quê? Porque a ideia que surgiu do meu espírito aqui se concretizou, se transformou numa onda eletromagnética e ela está viajando pelo espaço a 300.000 quilômetros por segundo. Então ela dá várias voltas em torno da Terra em um segundo. É isso. Essa concretização da ideia é o pensamento, e o pensamento é matéria. Por isso. Aqui, ó, é só a ideia sem ser concretizada. Agora virou pensamento, que é a matéria. Por isso, o pensamento é um fluido, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem densidade, ele tem vibração, ele tem toda a informação e o sentimento. Então, se eu recebo a matéria mental do pensamento do Saulo, eu sinto, eu tenho acesso ao que ele sentiu, ao que ele experimentou, a intenção dele, ao que ele sabia. E daí a dificuldade de trabalhar com as zonas inferiores do mundo espiritual.
Porque você tira o espírito de um lugar, ele cria um umbral de novo. Porque o umbral não está num lugar, o umbral está na mente. Então, uma mente perturbada, ela gera, ela cocria. O nosso pensamento é co-criador. A gente sente isso. Simples, né? Por exemplo, um torcicólogo, você está muito tenso, muito nervoso, isso aqui começa a endurecer, a musculatura, daqui a pouco o pescoço está doendo. Um estado de tensão. O que ele provoca no nosso corpo? Quando não provoca uma doença. Então, o pensamento é algo concreto. É tão concreto. Tem um aparelho. Então vamos voltar. Está vendo? Está com o pensamento. Tem um aparelho no mundo espiritual que eu morro de medo. Ele parece com um iPad. Ele chama psicoscópio. O psicoscópio, ele é uma telinha fininha, mais fina do que o iPad. Mas a tela do iPad, ela é feita de um LED, né? Antes era um plasma e agora é tipo um LED. A do psicoscópio é feita de um fluido parecendo com um ectoplasma. Então eles chegam com esse aparelhinho, o psicoscópio, perto do campo mental, por exemplo, do Saulo, do meu, e aí a história reencarnatória, tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo, as suas intenções, as coisas que você quer e você não fala, aquilo que você deseja, você não tem coragem de expressar, aparece tudo em imagem 4D. Então, você imagina você desencarnar e todas as suas conversas do WhatsApp passando num telão para todo mundo. É isso o psicoscópio. Porque ele capta a matéria do seu pensamento e transforma em imagem, som, movimento, cheiro, cor, sensação, tudo. E através desse instrumento, os amigos espirituais fazem intervenções psíquicas no paciente, para auxiliá-lo. Bom, a força do pensamento. Por isso é difícil explicar para uma pessoa a prece espírita, para alguém que não está acostumado. Porque a pessoa, ela fala prece, ela acha que a prece é um simples ato de formalismo religioso. A prece espírita não. Entenda, não é a prece do espírita, gente. Prece espírita é a prece feita segundo os parâmetros do espírito imortal. Pode ser de um católico, de um muçulmano, de um judeu, mas feita segundo os parâmetros, porque tem prece que não passa do microfone, né? Mas a prece do espírito, aquela que vem do fundo da alma, ela concentra uma energia, e quando ela é feita em grupo, ela gera uma força que nós não temos capacidade de avaliar o que essa matéria, o que esse fluido é capaz de fazer. O pensamento é muito poderoso. E no fundo, olha que bonito que o Clarencio diz, né? E os outros benfeitores, Sânzio, Livação e Reação. A evolução é o quê? É a gente aprender a usar os recursos do pensamento. Porque os espíritos puros não têm pé, não têm braços. Eles agem pelo pensamento. O pensamento é a mão deles.
Bonito isso, né? Uma vez nós conversamos sobre isso, não foi? Conversamos sobre isso. A gente bate uns papos, o Saulo tá caladinho aqui, só fazendo pergunta. Não, você podia falar também, Saulo. Tá bom aqui essa posição. Tem uma questão aqui que eu acho que tem muito a ver com a temática, porque às vezes ela nos leva a pensar na doutrina espírita somente pelo aspecto científico, e às vezes as pessoas começam a dissociar esses dois fatores, ou os 3 aspectos da doutrina. E a pessoa perguntou exatamente isso. Ultimamente tenho escutado de algumas pessoas do movimento espírita sobre a vontade de excluir o caráter religioso da doutrina, porque assim consideram que seria muito mais fácil para a aceitação dela na sociedade de uma forma geral. O que você pensa sobre esse assunto? Bom, então, tem certas questões que a gente precisa usar a nossa sensibilidade. Então, para responder essa pergunta, eu vou me permitir contar um caso. Eu fui no interior de Santa Catarina fazer uma palestra. Antes da palestra, foi feita uma fila para a gente dar o autógrafo do livro, para dar um abraço, tirar uma foto, ok. E chegou uma senhora e me disse assim: eu perdi meu marido, meus 2 filhos no mesmo acidente de automóvel. Então imagina que você constituiu uma família, você casou com alguém que você ama, teve 2 filhos, e num momento para o outro, toda a sua família desencarnou. Ela disse assim. Aí, uma pessoa pediu para ouvir suas palestras sobre o Evangelho. E eu vim aqui te agradecer, porque eu só não suicidei por causa disso. Então, se você quer manter só o aspecto científico do Espiritismo, não pensa não, sente. Sente aí agora no seu coração. Você acha que faz sentido? Você acha que faz sentido? Então imagine um espírito, porque o espiritismo é tríplice. É por isso que ele é tríplice. Porque ele atende à inteligência através do seu aspecto científico e filosófico. Ele nos ensina a pensar, ele nos dá uma fé raciocinada. Mas através do aspecto religioso, ele nos ensina a amar e a nos sentir amados. Porque na hora que você está enterrando alguém que você ama, você não quer saber de Big Bang. A hora que você pega um resultado e o resultado é câncer no pâncreas, você não quer ir para uma aula de matemática. Você quer se sentir amado. Então, nessa hora, surge o aspecto consolador do Espiritismo. Como que é o aspecto consolador do Espiritismo? Ele não tira a sua dor, porque uma mãe que enterrou um filho, essa dor não acaba nunca. Essa dor só vai acabar quando ela encontrar com o filho no mundo espiritual e abraçar ele de novo, pegar nele. Aí a dor para. Até lá ela vai ter essa dor. Então o que o Espiritismo faz? Ele tira do desespero. Se um dia você enfrentou uma expiação, uma dor profunda, aí nesse dia você entendeu o que é o aspecto consolador do Espiritismo.
o que é o aspecto consolador. Porque aí você vai dizer assim: oh meu Deus, eu não tenho força para levantar dessa cama, mas eu sei que eu sou um espírito imortal, e eu sei que esse problema que eu estou passando é uma nuvem passageira. Tirar esse aspecto do espiritismo é tirar a consolação, e é mergulhar o mundo no desespero. No desespero. Só quem sofreu entende o que eu estou dizendo agora. Mas não é sofrer pouquinho, não, sofrer muito. Sofrer muito. Você tem que sofrer muito, muito, para entender o que é o aspecto consolador do espiritismo. E tem mais. Tem mais. Eu morro de medo das pessoas muito inteligentes. Sabe por quê? Porque elas te convencem de algo mesmo quando elas estão erradas. Então, o aspecto religioso do espiritismo, ele é a moral do Cristo. Porque às vezes, né, Saulo, a pessoa tem uma resistência ao aspecto religioso, porque ele está achando que nós vamos ressuscitar a religião da Idade Média. Não, não vamos. Nós não queremos mais a religião que quase matou Galileu. Nós não queremos mais a religião que queimou pessoas na Inquisição. A gente não quer mais essa religião. Não é esse o aspecto religioso do Espiritismo. O aspecto religioso do Espiritismo é quando ele diz assim: é preciso ser caridoso, é preciso acolher as crianças que estão abandonadas, os velhos que estão abandonados, é preciso atender os doentes, é preciso orientar a sexualidade das pessoas, para que elas vivam relações afetivas íntegras e dignas, para que elas sejam felizes. É preciso ensinar as pessoas a lidar com recurso material, para que você seja dono do dinheiro e não o dinheiro dono de você. Esses são os princípios morais do Evangelho. Esse é o aspecto religioso do Espiritismo. Como é que eu vou tirar isso? Como é que eu vou tirar? Tirar isso é negar a moral do Cristo, é mergulhar a terra no barbarismo de 5.000 anos atrás. É isso que nós queremos? Não, não é isso que nós queremos. Por isso nós insistimos. O Espiritismo representa um salto no pensamento religioso da humanidade. Acabou a religião da Idade Média. Acabou. Religiosidade no Espiritismo é algo puro e interior, que se expressa na ação no bem. Como que nós vamos tirar isso? Então, compreender melhor o que é o aspecto religioso do Espiritismo e compreender o que é a moral. Por isso que Kardec, na sua sabedoria, fez a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Aquilo é o aspecto religioso do Espiritismo. Aquilo. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrancar a terceira parte do Livro dos Espíritos? É isso que nós queremos? Tirar a lei do trabalho? Tirar a lei de sociedade? Tirar a lei de liberdade? A lei de adoração? É isso que eu quero? Não. Então, na verdade, nós estamos todos de acordo. O que nós queremos? Nós queremos uma nova religiosidade.
A religiosidade não mais que forma beatos, mas a religiosidade que forma homens de bem, seres humanos de bem, né, Saulo? Seres humanos de bem, humanitários, bondosos, tolerantes. Então, um dia, meus amigos, quando o Espiritismo cumprir a sua missão na Terra, você vai andar por Palmas e não vai ter ninguém na miséria. Você vai andar por Palmas e não vai ter nenhuma rua com buraco. Não haverá nenhum caso de corrupção, nenhum desvio de dinheiro. Não haverá ninguém egoísta. Todas as pessoas farão de tudo para beneficiar as outras. E você vai poder deixar a janela, a porta da sua casa aberta. Vai poder andar livre pelas ruas, porque todos os habitantes de Palmas serão pessoas evangelizadas. Em que sentido? Com o evangelho no coração, praticando e colocando bem a fraternidade e o amor em prática. Eu te pergunto, você não quer isso? Nós queremos, os Espíritos querem. Eu digo mais, isso vai acontecer, porque os mundos progridem. Isso vai acontecer, ainda que alguns milhões de espíritos sejam tirados da Terra. Muito bom. E vai ter ar-condicionado em todas as casas de Palmas, até os pontos de ônibus, na rua. Esse vai ser... Tem uma pergunta aqui que eu achei ela interessante, porque a pessoa diz assim: como é que você decora as coisas tão rápido? Mas eu queria aproveitar aqui a reflexão, porque muitas pessoas pensam, quando vê um palestrante falando, que esse processo é um processo que parece que cai do alto. E eu queria aproveitar aqui com o Haroldo para ele contar para a gente como é que é esse processo de estudar a doutrina espírita, estudar o evangelho, porque isso não é algo que a gente compra na farmácia, a gente não toma isso. Isso exige um esforço, exige uma dedicação, que muitas vezes o que a gente vê aqui é a ponta do iceberg de um trabalho que vem antes. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente como é que é estudar a doutrina espírita e estudar o evangelho. A primeira coisa que a gente ia dizer, não tem mágica, não tem nenhuma genialidade, não tem nem inteligência, tem esforço. Tem 31 anos que eu sou espírita, 31 anos. Eu comecei na mocidade espírita com 15 anos de idade, hoje eu tenho 46. A primeira atividade que eu fiz foi campanha do quilo. Fiz campanha do quilo por mais de 5 anos. Entrei na sopa, trabalhei na sopa para as assistidas durante 7 anos. Desses 7 anos, durante 5, eu comecei fazendo palestras para as senhoras assistidas que iam tomar sopa e receber cesta básica. Mulheres sofridas que moravam nos bairros mais pobres de Belo Horizonte. Assim eu comecei minha tarefa de exposição. Depois eu fiz curso de passe, apliquei passe, coordenei tarefa de passe, fiz curso de mediunidade, participei de reunião mediúnica, coordenei reunião mediúnica. E os anos foram se passando. Em todos esses anos, não tem um dia, eu não me recordo nesses 31 anos, de um dia que eu não tenha lido pelo menos uma página
espírita na minha vida. Não passa um dia. Até porque eu sou viciado em leitura. Então, todos os dias, há 31 anos, lendo, tendo contato e preparando. Então chegou um momento, há 10 anos atrás, que os Espíritos resolveram que eu tinha que fazer um intensivão. E me colocaram para fazer palestra. Vocês não acreditam, eu sou obrigado a ouvir todas as minhas palestras. Todos aqui têm a opção de escolher, eu não tenho. Eu tenho que ouvir todas elas. Sou obrigado a ouvir todas as palestras, a prepará-las, a estudar. E isso é uma escola. É uma escola, porque você ouve outros amigos, você conversa, você troca ideias, vê outros palestrantes, você participa de rodas, aprende. Quanto eu tenho aprendido? Você revisa temas, então não tem mágica. Não tem mágica. O que tem aqui é 99,9% de suor. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu aprendi que a gente costuma superestimar aquilo que pode ser feito em um ano. Superestimar. Fala, não, eu vou ler o livro dos Espíritos 3 vezes em um ano. E costuma subestimar aquilo que você pode fazer em 30. Uma pessoa que lê 15 minutos por dia de uma página do Espiritismo, depois de 30 anos, faz as contas, vai chegar longe, né? Nós temos aqui na plateia muitos jovens, e isso é muito importante, porque a gente vê a juventude espírita participando, questionando, e a gente tem aqui uma pergunta, especificamente, eu acho que dos jovens. De que maneira a compreensão de Deus pode auxiliar a nossa juventude a se proteger do materialismo, do autoflagelo e do suicídio? Eu não canso de dizer isso. Sou devedor do movimento de mocidades em Belo Horizonte. Eu me criei, cresci no movimento de mocidades. Eram encontros em Ituiutaba, Uberaba, Araxá, Uberlândia, as comebes feitas em Belo Horizonte. Dona Neném Aluoto, que foi presidente da União Espírita Mineira por 40 anos, ela abria todos os encontros de jovens. Ela e Martins Peralva. Todos os encontros. Era a abertura do encontro de mocidade, estava lá a Dona Neném, já com mal de Parkinson, tremendo. Ela ia com Martins Peralva, que era os dois abriam, falavam para os jovens. Então, o que eu posso dizer? Na minha mocidade, o Espiritismo foi minha estrela guia, foi minha bússola, meu GPS. Nos momentos de dificuldade, foi ele que me soergueu. Nos momentos de desorientação, foi ele que me orientou. Nos momentos de indecisão, foi a doutrina espírita que me auxiliou. Então eu, por experiência própria, que eu vou falar do coração. A juventude de hoje, se tivesse o acesso que eu tive ao Espiritismo e aos movimentos de jovem que eram muito mais intensos do que hoje, seria uma juventude diferente. Há 3 meses atrás, a coordenadora da área de saúde da UFMG me procurou, falando: Haroldo, por favor, nos ajude.
nós precisamos implementar uma ação na Faculdade de Medicina da Federal, Faculdade de Odontologia, de Farmácia, de Enfermagem, na área de saúde. Por quê? Não tem uma semana que um universitário não se suicide no campus. Então, eu vou pedir para a turma jovem que está aqui, gente, toda ela, busquem a orientação da Federativa, da Casa Espírita, e empreendam uma ação jovem. Porque eu, com 46, já estou virando um tio, né? Assim, vamos combinar. Eu já fui chamado de senhora. Eu já não fui o senhor Saulo, o senhor Saulo, né? O tio Haroldo. Nós estamos precisando dos jovens assumirem um protagonismo nas redes sociais, nas casas espíritas. Mas é um protagonismo assim, não chega querendo tomar a casa espírita para coordenar, porque nós precisamos da experiência dos mais velhos. Precisamos, mas os mais velhos precisam da energia e da força dos mais jovens. Então, por favor, gente, por favor, eu vejo aí a turma jovem, tem youtuber aí com 16 milhões de seguidores. Poxa, a gente não tem a turma jovem aí, youtuber, gente, a não ser as meninas espíritas, alguns outros, né? Os meninos. Está na hora dos jovens assumirem o protagonismo, ajudarem. Então cheguem, mas cheguem com cuidado, busquem a orientação da casa, respeitem as limitações da casa, a estrutura da casa. Não é chegar fazendo revolução, não é isso, mas vamos fazer os encontros. Vemos aqui os jovens cantaram aqui, a turma da Boa Nova aí, chegou, mostrou, bonito isso. Nós estamos precisando recuperar isso, porque nós vivemos num mundo que perdeu os valores. Um mundo que perdeu os valores. Os valores essenciais. E tem uma turma jovem aí que vai resgatar esses valores para o mundo. Até o estilo de vida deles é diferente. É diferente. Então, jovens, hashtag, fica junto. Vocês não vão acreditar, mas já se passou 1 hora. Nós já estamos caminhando para o final do tempo do evento, mas eu queria aproveitar uma questão que foi colocada aqui, que tem a ver muito com a profissão do Haroldo, que é um juiz de direito, e a pessoa pergunta para o Haroldo qual a opinião dele em relação às leis humanas, o Código Penal, e a gente queria elaborar um pouco isso, porque a gente sabe que existem leis humanas e leis divinas. E você, na sua vivência, no seu dia a dia, como é que você vê essas leis humanas progredindo ou não, se aproximando ou se distanciando dessas leis divinas? Uma vez eu levei meu filho ao pediatra, hoje ele está com 11, na época ele tinha 2 aninhos. O pediatra começou a atendê-lo, e aí houve um chamado no hospital. Ele atendeu o telefone, era um chamado da urgência. Isso era um domingo, uma cidade do interior, bem pequena. Ele atendeu o telefone, colocou o telefone e saiu correndo. Eu achei aquilo muito estranho. O João Gabriel ficou ali no consultório, e o médico saiu correndo. Daqui a pouco ele vem correndo pelo corredor com um bebezinho no colo. E aí entra numa sala e começa a fazer a massagem cardíaca e fazendo de tudo. Daí 15 minutos, esse médico já tinha criado uma relação de amizade, aí escorre uma lágrima, eu vi que ele estava chorando.
criancinha faleceu, desencarnou. Aí ele chegou assim com os olhos cheios de lágrimas, estava chorando mesmo, e disse assim: nossa, às vezes a mão da gente é tão curta. A gente quer salvar, mas a mão é curta. É essa a sensação que eu tenho como juiz. A justiça humana é limitada. Ela é limitada na sua estrutura, ela é limitada na capacidade que ela tem de apurar a verdade, e ela é limitada no fazer a justiça. Então, depois de 25 anos de Tribunal de Justiça, 15 anos como juiz, eu sinto que nós estamos num processo de evolução. As leis estão se aperfeiçoando, as instituições estão se aperfeiçoando, mas elas são obras de seres humanos imperfeitos. E não se colhe perfeição em seres humanos imperfeitos. Há um limite. A justiça humana, ela colabora com a justiça divina para começar a fazer justiça. Começar. A gente só presta um auxílio, porque quem faz o trabalho integral é a justiça divina. E vou dizer uma coisa: tem questões que só a justiça divina pode agir. Por quê? Porque só a reencarnação para fazer justiça. Só. Então a sensação que eu tenho é que nós da justiça, a gente vai administrando o mal, contendo o mal, para que a justiça divina venha e atue nas causas e transforme o mal em bem. O nosso trabalho é um trabalho de contenção, para que o mal não se espalhe. Então, quando chega alguém e ele matou 5 pessoas, e aí eu dou a sentença e prendo ele, eu estou só contendo o mal. Eu estou só cuidando para que o mal não se alastre, porque só a justiça divina é capaz de transformar o coração daquela criatura. Então a justiça humana não atua nas causas, ela só atua nos efeitos. Só atua nos efeitos. Isso não significa que nós vamos aqui fazer um discurso de desmerecer o trabalho da justiça. Não, não é isso. Mas é entender os limites da justiça humana. Os limites da justiça humana. Quando a gente entende isso, a gente fica mais com o pé no chão, a gente fica mais humilde e faz um trabalho melhor. Porque quando você entende as suas limitações, você age com mais honestidade, com mais integridade, com mais responsabilidade. Eu gostaria de agradecer imensamente esse momento aqui, a gente poder estar junto com o Haroldo. Tem algumas perguntas aqui que o tempo não permitiu que fossem respondidas, mas tenho certeza que, de uma forma geral, elas foram abordadas ainda aqui diretamente. E agradecer o Haroldo, agradecer a federação, a todos que estão aqui, devolver a palavra para o cerimonial.